Bem, gente, boa noite. Como tá surgindo muita dúvida da curadoria, vou tentar dar mais uma clareada. Eu tenho falado disso nas aulas, mas a galera, né, quer aquela informação bem pontual. Vamos lá. Qual é a ideia da curadoria? A curadoria não é o material que eu estou disponibilizando, não mesmo. Eu quero justamente conhecer coisas novas e vocês vão me apresentar, tá? Então vocês têm esse trabalho assim de pesquisar coisa interessante relacionada à sua área de atuação junto com a administração, ok? Então procurem material, pesquisem. Para achar uma coisa boa, a gente tem que acessar 50 coisas razoáveis e nos apresentem, porque isso vai ser publicizado para toda a turma. Então, alguma coisa muito interessante eu trago para vocês. Normalmente aqui, uma coisa que eu não lembro, acho que eu comentei com algumas turmas, né? Que qual é a diferença entre Harvard, o MIT e a UAG, né? O FAP. Eu sempre brinco muito com isso. Que é que a gente dá as coisas muito mastigadas e em outros lugares eles dão só um direcionamento, né? Então, qual é a ideia de trazer uma curadoria? É justamente que vocês tragam mais coisas. E vocês tenham um papel, e essa lógica também das metodologias ágeis, que eu imagino que vocês já estão mais a par também, que é da sala de aula invertida, que cada vez mais o professor tem menos protagonismo nesse processo de aprendizagem, que vocês vão começar mais e mais a tomar frente da aula. Essa é uma tendência e a gente espera que vocês façam isso bem. Então, como eu acho muito difícil exigir um conteúdo específico para cada um, e como a minha disciplina ela é muito ampla, ela passa por tantas áreas e cada um tem um interesse distinto, eu achei por bem essa autonomia. Quero que vocês escolham. Isso pode parecer ótimo, e de fato em alguns momentos é muito bom, mas isso é desestabilizante, né? Buliversa a gente e deixa a gente muito, assim, às vezes até inseguro, apreensivo. Então, acho que é muito isso, o fato de estar muito solto, coloca essa sensação de falta chão, né? Mas vocês têm o plano de aula da disciplina, nós temos muito conteúdo, introdução à administração, agronegócio, cadeias produtivas, custos, planejamento estratégico, então análise de concorrência, uma série de matrizes. Tudo bem que a gente ainda não viu tudo, mas vocês podem tirar dúvidas comigo em relação às outras áreas. Recursos humanos em fazenda, alguns vídeos externos que eu coloquei, eles são a primeira fase da curadoria, que é trazer material que eu julgo interessante, que eu julgo válido, para que vocês conheçam. E eu acho que isso contribui muito à sala de aula. Então, eu quero que vocês me ajudem a captar, cooptar esse material, tanta coisa boa que a gente tem na internet, e tudo, mas que a gente não tem tempo de filtrar. Agora, imagina 46 pessoas aí capturando coisa bacana. Então, a gente vai ter uma seleção, né, uma amostra de conhecimento muito rica. Mas, além de trazer essas coisas, falar de um filme, falar de uma live, de uma entrevista, de um jornal, espera-se que vocês façam uma análise crítica, porque senão seria muito raso, né, eu só apontar coisas. Aí você pode falar assim, não, mas na aula, professora, você só tá colocando esses vídeos. Mas, em geral, eu comento os vídeos e quando eu não fizer, mais porque essa lógica online tá me deixando um pouco perdida. Mas eu gosto muito, raríssimas vezes eu coloco o vídeo e não estou em sala. Só quando tem alguma viagem, alguma coisa eu aproveitava. Mas vídeos curtos, eu já assisti esses vídeos 500 vezes e gosto de voltar a assistir, gosto muito de discutir esses vídeos em sala. E provocar alguns pontos, né, que no vídeo a gente vê diferente da nossa realidade. Então, aquele vídeo da dona Neuza de custos mesmo, ele gera uma série de discussões muito ricas sobre a participação da mulher no trabalho do campo, sobre a estrutura estética da fazenda dela, muito simples, mas muito eficiente, a questão do trabalho no campo, né, de você não terceirizar tudo para funcionário, mas trazer continuar trabalhando, trabalho braçal na fazenda para reduzir custo de mão de obra e sua função é trabalhador rural. Enfim, tantas coisas ali que
Se uma pessoa só assiste o vídeo, ela não tem aquele despertar crítico de alguém que analisou o vídeo, que viu outras fontes, que tem alguma experiência sobre isso. Então, na curadoria, eu espero que vocês tragam material, mas tragam uma análise, um investimento de tempo para discutir aquilo ali, certo? Então, eu fiz agora há pouco um breve apresentação para a gente tentar clarear um pouco mais, tá? Então, eu nunca usei o PDF aqui, mas eu acho que eu vou conseguir, sei lá, não tô achando que eu vou ter dificuldade, tá? Porque eu baixei em PDF, não, mas acho que agora foi. Da curadoria, o que é isso? O que a professora tá querendo da gente, né? Ai, Jesus. Então, o que eu espero de vocês? Engraçado que parece que eu tô... Ah, agora melhorou, né? Eu quero autonomia, eu quero que vocês corram atrás, que vocês façam escolhas, que profissionalmente a gente espera isso, que um bom funcionário traga coisas novas para a empresa, traga sugestões de temática, faça proposições, instigue, não espere obedecer tarefas, tá? Essa proatividade, essa autonomia de agregar, de acrescentar, é o que as empresas esperam e que eu recebo feedbacks às vezes negativos dessa apatia. Vocês querem ordens, vocês querem que alguém fale o que é para fazer bem claramente. Isso é o que ninguém quer de um funcionário. Eu quero um funcionário que não espere eu falar, que ele já veja o problema e resolva, que ele pense além da tarefinha que ele tem que fazer. Então, é uma maneira de tentar provocá-los nesse sentido. Então, quem estiver fazendo estágio, pense muito nisso. Quem começar um emprego, não fique esperando a pessoa falar o que é para fazer, porque a pessoa vai se desgastando. Se você tem um funcionário que você tem que falar tudo o que ele vai fazer, você fala, não, é melhor fazer, porque, olha, não tem paciência para isso. Então, não seja esse funcionário. Seja esse funcionário que sugere, que avança, que acrescenta, que um dia faz de um jeito, um dia tenta fazer melhor, que gera um processo de aprendizagem. Então, essa autonomia é fundamental, é um exercício desse trabalho. Então, a curadoria, espero isso de vocês, que vocês saiam da zona de conforto. Então, nem tudo que é óbvio é suficiente, a gente precisa sair desse óbvio. Então, vocês estão começando a acessar alguns conteúdos que eu imagino não são comuns nas outras disciplinas que são muito técnicas. E, de novo, se a gente está falando de pessoas, se a gente está falando de profissionalmente, trabalho profissional, por mais que você goste de planta, por mais que você goste de animal, que você não goste de gente, você não consegue lidar exclusivamente com plantas e animais. Para chegar nelas, você vai ter que lidar com pessoas. Então, lidar com pessoas são situações novas o tempo inteiro. Então, essa coisa de sair da zona de conforto, discutir temas estranhos a princípio, me debruçar, estudar essas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, mas que me geraram algum interesse, tá? Então, pensem nisso, sair da zona de conforto, mas não é só ver um videozinho, isso é suficiente não, porque aí a gente não tá avançando, né? Então, que tá errado, não esperem coisas prontas, coisas dadas, coisas muito bem explicadas, as coisas precisam ser construídas e eu tô aprendendo também com isso para vocês. É a primeira vez que eu peço uma curadoria em sala de aula, porque eu sempre tive receio dessa liberdade excessiva e eu tô tentando aprender a lidar com isso e vocês também vão passar por esse processo. Que vejam possibilidades amplas de conexão de conhecimento. Então, cada um tá tendo uma ideia. Eu, inclusive, fico surpreendida com algumas ideias, não esperava algumas. E eu não estou dando essa liberdade, claro que a gente tem que ter algum limite aí para não ficar muito solto, mas eu espero me surpreender positivamente, coisas que eu não imaginava e que vocês me apresentam, nos apresenta uma coisa muito interessante, que é uma coisa pouco vista no curso, ou muito vista no curso, mas que tem materiais ótimos aí e que a gente não está sabendo. E a questão do senso crítico, né, gente? Não aceitar as coisas só como elas são. Então, a pessoa que sabe explicar uma situação, assim, olha, a minha curadoria vai ser no material X, ele é assim, pá, faça uma breve descrição do que você vai tratar.
é um texto, enfim. E ele trata disso, porque afinal de contas nós não assistimos e não vimos nada. Embora o material esteja lá anexado, às vezes é uma síntese, às vezes é só um trecho, e você vai falar sobre o que é aquele assunto e sua visão crítica sobre aquele assunto. Tá? Então, mostrar o lado bom, mostrar o lado ruim, discutir a aplicabilidade, isso dá para aplicar, isso não dá para aplicar. Na nossa região, a gente tem essa dificuldade e se para ser melhor, pontuar com dados, não é só opinião, tá? Discutir aplicabilidade ou conceitual ou prática. Ok? Então é isso que eu espero de vocês nesse trabalho. São esses 3 itens. A qualidade final da curadoria vai me mostrar se você foi autônomo o suficiente para achar uma coisa boa, se você conseguiu fazer links e sair da zona de conforto, é no sentido de conseguir costurar a informação. É igual uma revisão de literatura, quando a pessoa fica só citando um monte de gente, uma coxa de retalhos desconexa. Que sentido tem isso, gente? Que sentido trazer um monte de material? Não, eu quero que você me mostre, você é o curador da obra. Você me mostre o sentido disso para o universo do agronegócio, o universo que a gente está discutindo na disciplina, tá? E que você tenha senso crítico, você mostra compreensão crítica daquilo ali, tá? Você mostra que você entendeu, que você se aprofundou, que você não ficou só no que está ali. Então, por exemplo, eu trouxe aqui acabei de assistir terminar de assistir, porque tudo eu assisto em partes, né, com a vida dinâmica. Deixa eu tentar diminuir minha câmera aqui para não atrapalhar vocês. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu vou fazer a curadoria agora, que eu tenho que mostrar o que eu vou analisar. Isso deve ser resultado de uma boa procura. Eu vou falar do filme, o dilema das redes sociais, eu recomendei esse filme, e aí eu posso explicar, eu vou explicar que as mídias sociais ampliaram muito o acesso à informação, a conexão entre as pessoas. Entretanto, a falta de regulamentação nas mídias criou uma possibilidade de manipulação muito grande e muito sutil para o leigo. Embora quem trabalha com essa área já conheça esses riscos, já saiba dessa discussão há muito tempo, para mim foi uma novidade, ou não foi, eu posso me situar dentro do material que eu trouxe. Então, embora não seja uma novidade, é muito importante que as pessoas tomem consciência do quão elas são expostas e que elas, sem perceber, podem ser direcionadas pelas mídias sociais. Então, a depender da sua localização, sua busca gera um resultado. A depender do perfil que usa aquele computador, a sua busca pode gerar um outro resultado. E sutilmente isso pode interferir em decisões sociais, econômicas, de consumo. E no agronegócio, como que eu vejo essa conexão? Tanto a gente pode pensar nos modismos de consumo alimentar que a gente tem visto, né? Então a crítica ao consumo do leite, o veganismo, o vegetarianismo, o consumo de orgânicos e agroecológicos, que não é necessariamente ruim, e não é fruto estritamente das mídias sociais, mas o impulso, né? A pujança, a rapidez com que essas mudanças acontecem, se dá muito por essa seleção de informações que as pessoas têm a depender do perfil. Com menor o senso crítico, com mais alienadas as pessoas são, embora todos sejamos, mais fácil, mais vulnerável essas pessoas estão. E cadeias produtivas do agronegócio que não estão atentas a isso, às vezes se negam a se discutir esse ponto, elas são vitimadas por uma mudança muito importante de consumo. E hoje, no Brasil, a gente tem algumas empresas extremamente engajadas, empresas do agronegócio. Então, a John Deere, por exemplo, a Monsanto, são empresas que têm... A Monsanto acabou de mudar de nome, né? Mas são empresas que têm um engajamento social muito grande, até sutilmente. Eu estou colocando isso aqui, gente, de uma maneira bem geral, porque eu fiz uma questão de prova uma vez sobre isso, né? Sobre o uso das redes e algumas empresas do agronegócio. Então, se eu estou vendo um filme, veja, eu gostei do filme, o filme tem a ver com marketing, tem a ver com consumo, eu vou fazer essa conexão e eu vou fazer uma busca sobre o uso do Big Data, o uso
das redes sociais por parte das empresas do agronegócio, então eu consigo trazer elementos que eu, como curadora, vou acrescentar. Eu confesso que aqui eu não fui criteriosa, eu estou tentando só dar um exemplo, tá? Bem geralzão, de como eu posso apresentar essa crítica. Então, abra um parênteses aqui de esclarecimentos. Então, eu vou explicar melhor como que as empresas do agronegócio podem ser afetadas, como que elas podem se beneficiar disso, né, do uso das redes sociais, como a regulamentação pode interferir em tudo isso. Eu posso citar que usei outro material, que foi um material de base, aqueles vídeos do Big Data, do TED, né, e o vídeo da BCC, e eu tenho que fazer uma conclusão geral, né, então... não acredito que as redes sociais ou a saída das pessoas da internet seja uma solução, é quase que um caminho sem volta, mas alguma regulamentação ela precisa existir para garantir segurança no uso dos dados, porque essa segurança não é militar, ela não é de risco de vida, mas é uma segurança de compreensão de mundo. Eu acredito muito que o conhecimento, esse senso crítico precisa ser mais discutido na sociedade, sobretudo com crianças, com adolescentes. Algumas recomendações de limites de uso por parte das empresas. Então, há uma discussão, por exemplo, sobre o uso de termos como sustentabilidade. Muitas empresas que não têm nada de sustentabilidade usam desse termo para maquiar determinados comportamentos. Então, o Estado deveria resguardar essa compreensão, porque as pessoas não têm condição de saber tudo de todas as áreas. Então, é muito difícil filtrar elementos. Então, à medida que a gente proíbe a publicidade de cigarros, a gente proíbe a publicidade para crianças, já que ela não tem discernimento de escolha, a gente também pode estabelecer alguns critérios que não são fáceis, são desafiadores, para criar um filtro de responsabilização, ao menos, dentro desse contexto. Isso vai limitar muito uma espécie de liberdade, porque hoje qualquer pessoa pode abrir um blog e falar sobre o que pensa e coisas absurdas, e isso é considerado liberdade de expressão. Entretanto, se isso gera um prejuízo social maior do que o benefício da liberdade, ele tem que ser discutido, ao menos. Então, é um cenário novo, é um cenário nunca antes visto, mas a gente tem que começar a enfrentar esses leões novos que estão surgindo, de desafios tecnológicos, de desafios sociais, porque se a gente tem um impacto de saúde pública, um impacto de problemas de consumo, de obesidade, enfim, muitas outras coisas, então a gente não pode ser omisso e negligente diante dessa revolução que é latente, tá aí, que todo mundo vê que a discussão não é mais baseada em opinião, mas em fatos. A gente tem dados que mostram, então a gente tem que começar a trabalhar com esses dados e impor algum limite aí. E a ciência pode ajudar muito nesse aspecto. Enfim, ok, gente? Então veja, eu expliquei o que eu dei minha opinião, tentei mostrar o lado bom, o lado ruim, embora que eu fiz isso de uma maneira muito superficial, tudo que eu tô criticando, né, mas era uma tentativa de ilustrar. Vocês podem colocar um slide, colocar o vídeo, vocês podem colocar de novo, o formato é o que vocês conseguirem fazer. Eu sei que tem gente que não tá tendo acesso facilitado a esses meios. Então, a discussão, um roteirinho que eu sugiro, né? Idas e vindas, análise, criticar, elogiar, mostrar se isso que você está apresentando é bom, o que ele tem de bom, o que é ruim, por que ele é bom, esse texto, esse livro, essa live, por que ela é ruim, em algum momento ela não foi feliz em alguma colocação, ou ela deixou a desejar na explicação de algum ponto, ou ela desconsiderou o Nordeste, que tem peculiaridades, ou ela, enfim, tantas coisas, cada material produzido. Vocês são tão críticos, né, com relação às nossas aulas. Tô brincando. Mas, em geral, vocês são bons, assim, discutir as aulas. Então, assim, vão exercitar isso com outros materiais. E não é necessariamente para ser chato e ficar
desqualificando o trabalho do outro. A crítica, em essência, gente, ela não é uma desqualificação, ela é uma proposição. Existe um filósofo, aliás, a filosofia é a base da administração, né? Ela diz que a negação da tese, acho que eu comentei isso em uma sala, ela nos faz aproximar da verdade. Então, eu tenho uma tese, eu gero uma antítese, que é a negação da tese, para chegar numa síntese. Então, quanto mais eu discuto o conteúdo e não acolho aquilo como uma verdade, mais eu tenho chance de aprender, de entender e de contribuir com aquela área, tá? Novamente, deixa eu passar para cá, porque para não atrapalhar a leitura. Então, vamos lá. Então, funciona, não funciona aquele material que eu estou trazendo? Na nossa realidade, isso é uma questão de opinião, uma questão de fatos. Se vocês tiverem fatos, dados, exemplos reais, tentem trazer, porque isso acrescenta muito. E o que você concluiu? Você pode, inclusive, em havendo tempo, relatar um pouco do processo, se foi muito difícil fazer a curadoria, se eu procurei muito material e acabei desistindo no processo, ou se eu escolhi rapidamente porque eu me interesso por esse assunto e eu concluí isso e para mim foi bom, foi ruim, foi muito vago. Vocês podem relatar um pouco a experiência. As fontes são livres, eu não vou estabelecer limites aí, mas eu espero que vocês tenham um senso crítico, que é, né, vamos filtrar, ainda que eu traga uma coisa meio sem uma base muito sólida, é muito bom que eu traga outra para que compense aí esse equilíbrio, tá? Aí, como é que eu vou saber se vai estar bom a curadoria? Quanto melhor o material que eu trouxer, maior a chance de trazer uma contribuição. Então, se eu trago um material muito fraco, muito elementar, fica mais difícil discutir. Eu posso até ficar apontando muito defeito, mas assim, não acrescentou muito na nossa discussão da disciplina. Então, quanto mais legal, mais interessante for o material, maior o meu interesse também por ele e maior o potencial de um bom resultado. Então, comecem bem, que a chance de terminar bem aumenta, né? E outra coisa, eu deixei muito livre para que vocês façam escolhas de afeto. Eu gosto desse assunto. Ou eu não concordo com isso, então eu vou trazer algum material para tentar chegar nessa conclusão. E eu vou, quando aquilo me interessa, para bem ou mal, eu tenho mais, eu sou mais instigada a trabalhar com esse material. Ok? Então, as fontes são livres. O passo a passo, para tentar ser clara, né? Deixa eu sair daqui de novo. Primeiro, eu escolhendo o meu material, eu vou anexar. Eu vou anexar o material que eu escolhi. Então, fui lá, escolhi o material. Então, eu anexo o material escolhido, pode ser mais de um. Para discussão, pode ser mais de um material, isso ajuda a ter contraponto e facilita a discussão. Se eu tenho um material que é minha base, que é muito urbano, de novo, traga alguma coisa como é que está no campo. Se eu tenho, tenta fazer esse contraponto, né? E aí, entre anexar os materiais, eu tenho que fazer a análise, eu vou estudar um pouco, isso é curar, eu vou curar. Vocês já ouviram falar de queijo curado? Minas tem o Minas curado. Curar é curtir de tempo, maturar, sabe? Encorpar, perder o líquido, vai ficando mais duro o queijo. Então, quando você cura, você encorpa. Tô tentando fazer essa metáfora, essa analogia aí para ajudar, né? Então, não é só pegar um queijo muito fresco e entregar, não é uma análise muito básica. Eu imagino que vocês já estão procurando e à medida que vão achando, vocês vão começar a curar. Vou assistir uma vez, vou ver outra coisa relacionado, vou começar a fazer um roteirinho desses pontos. Isso é curar, fazer esse trabalho. Então, depois você vai criar um roteiro dos pontos que você quer falar, gravar, filmar ou escrever com tópicos que você pode fazer por tópicos, eu acho que ajuda. E aí, por fim, anexar isso pra gente, todo mundo vai ter acesso, toda a turma vai ver. Eu ainda estou vendo a possibilidade de toda a turma avaliar, ajudar na avaliação. Então, um bom curador, ele provoca, ele instiga o público a conhecer a obra, ele promove reflexões, ele traz outras interpretações que a priori a gente talvez não teria.
outros olhares, sem necessariamente limitar a interpretação. Então, mesmo que eu opine, eu não preciso fechar, isso é isso. Não. É possível ver nessa perspectiva, nessa, e a gente pode até ampliar os comentários. Tô achando vocês muito parados. Enfim, é isso. Eu sei que não é muito claro ainda, né? Mas eu tô super curiosa para começar a ver esses materiais. Eu adoro arte, então eu fiz essa analogia e acho que a gente vai aprender muito com o processo, tá? E vamos colocar as dúvidas aqui para eu conseguir responder, porque eu estou recebendo muitas dúvidas em relação a isso. E se eu conseguir responder sempre no mesmo lugar, vai ajudar. Um beijo, boa noite.